Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos. E hoje vamos fazer uma reflexão de algumas virtudes muito interessantes e algumas atitudes. Vale a pena. Convidamos você para fazermos a nossa prece inicial. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, abençoando cada lar, cada ser humano que está hoje conectado nesse momento com a Tua misericórdia. Envolva-nos, Senhor, no Teu manto, na Tua luz, dando-nos clareza, conexão, sintonia com a nossa espiritualidade. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, então nós estamos aqui hoje vamos falar de um tema muito interessante, que nós vamos falar sobre orgulho e humildade. Olha que interessante. Inicialmente vamos falar sobre orgulho, né? O orgulho é, na verdade, um sentimento, né, falso que todos nós carregamos de um modo geral, tá certo? Então, é um sentimento falso porque ele nos traz uma condição de falsa superioridade, como se nós fôssemos melhores que os outros. Em algum sentido, a gente se sente melhor, se sente superior. Então, é um sentimento falso que nós devemos combater em nós e nós devemos começar a nos conscientizar de que ele existe e tentar descobrir o porquê, a raiz desse sentimento que brota em nós. Como filhos do orgulho, nós temos a arrogância, a prepotência, a vaidade, né? Que são outros sentimentos falsos, principalmente em relação à prepotência, aonde a gente gosta de humilhar o outro, de diminuir o outro. Na verdade, é um mecanismo de defesa. Alimentando, no fundo, um complexo de inferioridade, nós humilhamos os outros, diminuímos os outros na tentativa de nos elevarmos. É interessante isso. Então, nós temos que ter enorme compaixão de pessoas que acabam agindo dessa maneira em relação a nós, em relação a tudo. Nós devemos ligar, mas por que nós temos esse sentimento? Né? Por que brota em nós o sentimento de orgulho? Porque, na verdade, existe em nós uma falta de autoconhecimento, de nós nos conhecermos dentro daquela máxima que Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Então, nós temos que achar a raiz e a origem de todos os sentimentos que nos animam, de um modo geral, e que nos influencia no que se refere à nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, na verdade. Então, esse sentimento, na verdade, ele existe porque na nossa essência, tá certo? A nossa essência divina, nós todos a possuímos, porque Jesus disse, vós sois deuses. Então, como todo ser humano é um Deus, ele carrega esse sentimento de superioridade, esse egocentrismo, aonde ele se sente o centro do universo e aonde ele se sente melhor, né, que qualquer um. Mas, na verdade, é porque esse sentimento é intrínseco à sua essência, à sua origem. Ele é um Deus, tá certo? Em situação de queda, mas é um Deus. É enclausurado na matéria, né? É como se ele tivesse preso, uma luz presa na carne, mas na sua essência ele é divina. E por isso ele traz esse sentimento de superioridade, né? Por isso nós nos sentimos únicos, isso é muito interessante, porque na verdade nós somos únicos no universo, não existe absolutamente ninguém igual a nós, no sentido de igualdade plena, mas semelhante existem trilhões e trilhões e trilhões de pessoas. Somos todos, na essência, iguais, deuses, todos. Né? Observa, Jesus não disse vós, não, você é Deus, diz vós sois deuses, é no plural. E aí entra uma lei divina, que é a lei de igualdade, que, na verdade, ela rege todo o sistema universal, aonde ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos absolutamente iguais. Olha que interessante isso, né? Mas, com o sentimento de único, achamos que somos melhores.
num sentimento falso. Isso são falsos sentimentos que brotam em nós e que, na verdade, nós confundimos, tá certo? Por causa da essência pura e divina que nós temos, nós confundimos, tá certo? Com níveis evolutivos, porque cada pessoa está num nível evolutivo diferente. Então, o fato de estarmos no nível evolutivo superior não pode nos levar à ideia de que somos superiores. Estamos superiores, mas não somos, é diferente. Então, veja a confusão que nós mesmos fazemos, porque é a essência, é dentro de nós. Porque como os espíritos estão em estágios diferentes, nós consideramos. Por exemplo, uma criança que está na quinta série, ela se sente melhor do que quem está na terceira. Mas, para nós, qual o sentido? Quem está na terceira vai chegar na quinta, é só uma questão de tempo. Então, na verdade, ninguém é melhor que ninguém. O fato de um aluno estar na sétima, ele não é melhor do que quem está na quinta ou na terceira série, porque ele já passou por esse estágio também. Então, às vezes, nós nos sentimos melhores por estarmos em estágios superiores, em algumas coisas, mas não em todas. Então, na verdade, eu sempre falo que nós somos todos farinha do mesmo saco. E muitas vezes, só porque você está na parte mais alta e superior do saco, você se acha a tal ou o tal, né? Como diz o outro, a essência de tudo. E, na verdade, nós somos exatamente iguais, sem nenhuma diferença, apenas em níveis evolutivos diferentes. Então, à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência e tendo uma expansão consciencial do Deus interior que existe em nós, nós vamos tomando essa consciência do todo e vamos dizer, como diz o outro, diminuindo esse sentimento falso, que é o sentimento de orgulho, que nos leva a nos sentirmos melhores do que os outros. Então, nós vamos ver que o sentimento da humildade, que é o inverso do orgulho, é que nós devemos cultivar em nosso coração, em nossa mente. Porque o sentimento de humildade, ele é verdadeiro. Humildade não é você se achar menor que os outros, porque nós também não somos menores que os outros, nós somos iguais. Não vamos deixar que esse sentimento de inferioridade, eu não presto, eu não valho nada, vale, você é um ser humano, você é um Deus, quer queira, quer não. E isso é importante para que você cultive dentro de você, para que você não alimente esse sentimento inverso, que é um sentimento de inferioridade, um sentimento de que você não vale nada, porque você tem vícios. Todos nós temos vícios, todos nós temos defeitos. E nós não podemos deixar também que este sentimento falso nos dificulte a marcha evolutiva. Porque, na verdade, a humildade, ela desperta em nós essências superiores, como o sentimento do amor, o sentimento da simplicidade, né? Da brandura, da candura, né? Então, a gente vê que a humildade, ela nos traz esses, como se fosse um adubo, um fermento, para que essas outras virtudes importantes que nós temos se desenvolvam. Ao passo que a arrogância, a prepotência, o orgulho, eles vão nos criar um mecanismo de afastamento das outras pessoas, porque o amor atrai, a brandura, né? A humildade, a simplicidade atrai. Todo sentimento contrário a isso afasta as pessoas de nós. As pessoas têm medo de nós, porque elas dizem, meu Deus, essa pessoa é muito superior e vai acabar comigo. Então, é um mecanismo natural de retração. Por isso, as pessoas que agem dessa maneira, cultivando esse sentimento de superioridade, de arrogância, de prepotência, acabam ficando sozinhas. São muito solitárias, porque todas as pessoas têm medo delas. Interessante isso, né? Então, gente, consequências naturais desse sentimento de humildade é que nós não podemos deixar de tê-los, porque às vezes a gente confunde também humildade com pobreza. É a nossa pobreza de linguagem, né? Você ouviu falar assim, ele mora numa casa humilde. Casa não tem humildade.
Humildade é uma virtude inerente ao ser humano. Casa tem pobre, simples, é uma casa simples que a pessoa quer dizer, ele usa o termo humilde. Até Aurélio já incorporou esse sinônimo, já está equivocado. Até o Aurélio, de tanto povo dizer, o Aurélio né, adotou como verdade. Mas não é, porque casa não tem humildade. A casa é simples, é pobre, não tem nada a ver, tá certo? Então, às vezes, a gente confunde isso e confunde também humildade com aquela pessoa que está sempre falando baixinho, mansinha e tal, com aquela roupinha simples, mas às vezes falando baixinho, ele xinga você todinho, ele acaba com você todinho e ele faz, entendeu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, tom de voz não tem nada a ver com humildade. Eu lembro uma vez, foi muito interessante, nós estávamos numa festa, e uma festa de granfino, como diz o outro, todo mundo de terno, todo mundo chique. De repente, um dos chiquitosos lá bebeu demais, vomitou no salão, virou aquele vômito danado, né? E eu percebi que no meio daqueles granfinos me aparece um cidadão, né, com a maior simplicidade, que foi lá, pegou um pano, limpou o chão, catando aquele vômito para que ninguém pudesse cair, né? A gravata dele meio que melecou ali também no vômito, né? E ele conseguiu arrancar a gravata e limpou e cuidou para que ninguém escorregasse, ninguém machucasse. Então, o fato dele estar com a roupa chique não significa que ele era arrogante e prepotente. Muito pelo contrário, simples, humilde, não precisou nem chamar alguém da limpeza, ele mesmo já limpou, com medo de cair alguém. Ele falou, eu limpei porque alguém escorrega aqui, ainda vai cair, bater a cabeça, machucar. Então, a pessoa que é simples e que é humilde, o traje não quer dizer nada. Tem pessoas que aquela roupinha simples, ela é terrível. Não, você está pensando que eu sou o quê? Você está pensando que eu sou só porque eu sou pobre? Então é o pobre orgulhoso. É triste demais da conta, tá certo? Além de pobre orgulhoso, aí é complicado. Eu acho que nós temos que ter, gente, essa humildade, independente de ser rico, de ser pobre. É tão lindo, né? Aquele pobre humilde, simples, que não tem a intenção de diminuir ninguém. Então, nós temos que trabalhar esse sentimento dentro de nós. Agora, outra coisa que eu coloquei interessante é que nós devemos olhar essas pessoas arrogantes e prepotentes com compaixão, com amor, com paciência, porque na verdade, no fundo, elas sentem um complexo de inferioridade e muitas vezes a maneira que ela tem para conseguir superar esse sentimento é agredindo os outros, é diminuindo os outros. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa e ela está doente. Ela precisa da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso respeito, porque ela está equivocada. E, diante do equívoco, nós não podemos agir com brutalidade, não podemos agir com rispidez, porque agir com arrogância diante do arrogante é ser realmente igual. Então, não somos não estamos agindo de maneira diferente. Não é que nós sejamos melhores ou diferentes, mas nós não estamos educando. A melhor forma de educar o orgulhoso e o arrogante é ser humilde. Jesus, né? Eu acho que ele é maravilhoso quando ele diz, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Olha o que Jesus disse. Então, Jesus lava os pés dos apóstolos num gesto de humildade, de simplicidade, de grandeza, né? E ele sempre exaltou e demonstrou, dentro da sua grandeza máxima, uma humildade verdadeira. Porque se Jesus não se sentia melhor do que nós, quem somos nós para sentir melhor do que os outros, né? Então, eu acho que isso que nós temos que começar a pensar, para que todas as vezes que brotar em nosso coração esse sentimento falso de que nós somos melhores, nós devemos afastá-lo. Porque não adianta você, muitas vezes, também camuflar esse sentimento. Como assim? Existe uma coisa que é pior do que orgulho, é a falsa humildade.
Sabe o que é a falsa humildade? É aquela pessoa que se passa por humilde para poder aparecer. Aí você fala assim, nossa, mas que comida gostosa que você fez. Ah, que nada, eu não sei nem cozinhar. Isso aí foi só um negocinho que eu fiz e tal. Então, naquela postura de falsa humildade. Gente, cuidado, porque a falsa humildade, ela é pior do que o orgulho. Porque aí ela está disfarçando e querendo que seja mais exaltada ainda. Não é? Alguma vez eu peguei um senhor que sabia tocar violão, nossa, era professor de violão. Aí ele tocou uma música belíssima e disse, nossa, mas você toca muito bem, você é um gênio da música. Não sei nada, eu só estou arranhando. Não, aí precisa disso, né, meu amigo? Você está só arranhando, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o falso humilde, que é aquele que quer se passar por menor, mas no fundo, ele cultiva um sentimento de pensar, melhor que eu não tem, né? Então existe o orgulho, por exemplo, do saber, a pessoa que acha que sabe tudo, que lê muito, que é muito estudioso, eu fiz pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, não sei o quê, mas meu amigo, você vai conversar com a criatura, é pobre feito uma coisa. Então, cuidado, porque às vezes a gente começa a ter esse orgulho do saber. Será que a gente sabe alguma coisa? Sócrates, que era o grande sábio, o que ele dizia? Qual foi a grande descoberta dele? Eu só sei que nada sei. Esse é o sentimento dos grandes. Quando você pega um professor arrogante, prepotente, que quer humilhar o aluno, você pode ter certeza, não sabe nada, é um coitado. A gente deve ter pena dele e orar por ele, porque quer humilhar os alunos, quer aparecer, essa que é a grande verdade. Você pode observar que os grandes mestres são simples e humildes. Nunca humilham e sempre dizem que não sabem nada. Então vamos com carinho pensar nisso, lembrando de Francisco de Assis, que diz que Senhor, fazei com que eu procure mais compreender que ser compreendido. Então, quando nós compreendemos o mundo, as pessoas, nós aprendemos a amá-las, aprendemos a aceitá-las como elas são, sabendo que elas são deuses, que elas são iguais a nós e que nós em nada somos melhores que os outros. Então, vamos pensar nisso com amor e carinho, vamos a um breve intervalo, onde vamos ter a nossa convidada e voltamos já já. Bom, gente, nós temos aqui a alegria de estarmos com a Alessandra, que trabalha com a gente há muito tempo, né? E que faz um trabalho muito importante lá na nossa livraria e na nossa tesouraria. É, enfim, uma pessoa que está extremamente ativa conosco, né? E a gente tem uma alegria enorme de ter você aqui, Alessandra. Prazer. Alessandra, nesse assunto que nós falamos, o que chamou a atenção? O que você acha que é interessante e você quiser falar conosco, compartilhar conosco? Então, esse tema que é tão antigo, mas tão atual, né, na questão, né, do mundo em que vivemos, que é um planeta de provas e expiações, onde trazemos, né, através de diversas encarnações nossas, esse enraizamento dessas mazelas, né, que é o orgulho, que é a vaidade, e que o mundo, né, que é da porta larga, nos chama muito para ainda esse caminho. Então, no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 785, Kardec vem, né, questionando o que mais atrasa o nosso progresso, e a resposta é o orgulho e o egoísmo. E o mundo, cada vez mais, nós estamos cultuando esse egoísmo enraizado junto a esse orgulho. E aí, como o senhor disse anteriormente, também no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, vem falando como que nós podemos evoluir mais rápido, né? Deixar o mal para trás. E a resposta é: conheça a ti mesmo, né? Então, assim, essa questão de trabalhar a reforma íntima em nós, nos conhecermos melhor, porque quando nós diagnosticamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, nós conseguimos, com mais efetividade, combatê-las. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve.
não é Sim. verdade? Então, quando eu faço essa reflexão em mim do que são as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu consigo trabalhar melhor elas. Seja a parte emocional, que hoje, né, ainda mais na pandemia, anda cada vez mais difícil, desequilibrada em todos nós. Então, nós temos que buscar em Deus essa fortaleza, nessa reforma íntima diária, que é um exercício que é fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus disse para nós estarmos vigilantes e orando. Interessante, né, Alessandra? Uma coisa que eu tive pensando enquanto você falava é que às vezes, né, a posição em que nós ocupamos é que facilita a gente alimentar esse sentimento falso, né? Porque, por exemplo, vamos supor, você é governadora do estado. Então você, eu sou governadora. Você não é governadora, criatura, você está governadora. Agorinha você é uma cidadã comum, como outro qualquer. Aliás, nem poderá ser comum como outro qualquer. Poderá ser pior, porque vai estar com a tornozeleira, se você não andar na linha. Quer dizer, no que o governador é melhor do que o cidadão? Fala para mim. Em nada. Ele está governador, ele está representando. E as pessoas, né, Alessandra, ela incorpora essa ideia e ela acha que ela é, mas não é. Não é? Por exemplo, você fez um pós-doutorado, então você se sente uma doutora, não é? Na verdade, você não é doutora, você está doutora. Por que a gente cultiva esse sentimento falso de querer ser melhor que os outros? Por causa das posições que nós ocupamos, né? Você é senhora de engenho, você acha tal. Noutra encarnação vem escrava, pronto, acabou aquela postura, né? Então, eu acho que essa questão da reforma íntima é muito interessante. Você quer complementar, Alice? Isso, são ilusões, né? Ilusões. Nós vivemos muito de ilusão, né? E a partir do momento em que nós vamos trabalhando em nós a questão da espiritualidade, nós vamos nos afastando um pouco dessas ilusões no sentido de ter, de possuir, né? Então, são tentáculos que quanto mais nós vamos tendo conhecimento, estudando, praticando, porque também não adianta só estudar, né? Porque daí é o acúmulo de conhecimento. Então, Kardec vem falando como deve ser o nosso progresso. A gente tem que ter o nosso progresso intelectual, são duas asas, o intelectual e o moral. Então, nós só vamos conseguir realmente voar se desenvolvermos esses dois. Então, porque senão não vai adiantar nada eu avançar nesse progresso intelectual e a tentação é muito grande de realmente se achar melhor do que o outro, mas porque eu sou isso, eu tenho um pós-doutorado, eu sou melhor do que os outros. E do outro lado, né, seja nessa vida e do outro lado muito menos, porque para Deus o que vai valer não é o que você foi, nem o que você tem. Para Deus o que vai valer é o quanto de amor que você deu, o quanto bem que você espalhou, quantas oportunidades que você teve de ajudar e você não ajudou. Então, o tempo da mudança, de deixarmos esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que replicamos há séculos e séculos de encarnações e encarnações, o momento da mudança é agora, né? Porque somos todos os trabalhadores da última hora, porque a gente não sabe quando que nós vamos ter outras oportunidades, porque a gente sabe que já não está mais reencarnando tão fácil, igual reencarnava antigamente, né, doutor Márcio? Sim, a fila está grande, né? Exatamente. E essa questão é interessante porque as posições, a questão da ilusão, né, Alessandra? O dinheiro é uma grande ilusão. A posição é uma grande ilusão, o saber é uma grande ilusão, porque à medida que você sabe, você descobre que sabe menos, né? E é natural a humildade dos que sabem realmente, porque eles percebem que à medida que eles vão estudando de verdade, eles vão descobrindo que não sabem nada, né? E que existe todo um universo de conhecimento, né? Agora, nós precisamos, né, Alessandra, pensar dentro dessa questão da necessidade da nossa autotransformação, através dessa reforma íntima, né, que nós não podemos esquecer. E uma das maneiras que nós temos para seguir essa norma, né, que é conheça-te a ti mesmo,
é estudando, né? Porque quando Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é fundamental. E daí, gente, uma coisa interessante, a Alessandra vai falar para você uma maneira que nós temos de trabalhar isso em nós, através do conhecimento, através do estudo, através do livro espírita, né? Então a Alessandra vai falar para nós do Clube do Livro. Olha que interessante. O Clube do Livro é uma oportunidade ímpar que a gente tem de fazer várias bondades, digamos assim, no sentido de que você pode se tornar sócio do Clube do Livro, da Associação Espírita Vantuil de Freitas, onde uma vez por mês você receberá um livro. Esse livro normalmente são romances muito bacanas, que independente de qual religião, tem um fundo moral fantástico, em que parte desse valor de você ser o sócio, que ele custa R$30, uma vez que a gente pode entregá-lo ele na sua casa, você vai estar adquirindo esse livro, esse valor vai ser revertido, parte dele, para a sociedade, para a associação, em prol, né, dos menos favorecidos. E esse valor você estará adquirindo esse livro, que é uma bênção. Então eu falo assim, desde quando eu me tornei sócia do clube, hoje os meus presentes são um livro, porque a gente pode estar salvando vidas, modificando, transformando a vida da outra pessoa com um singelo presente, que é um livro que, perto do que a gente pode comprar, é um valor insignificante e um bem que você pode estar levando para outra pessoa que você não consegue nem mensurar. Então, é uma oportunidade ímpar, né, de fazer parte do sócio, de contribuir pela casa, de se melhorar, você lendo o livro, e você ainda poder oportunizar um presente para outra pessoa. Então, eu acho que é fantástico, né? Pois é, falando de humildade, falando desses sentimentos nobres, gente, é através do livro que a gente vai ler, vai meditar, vai incorporar esses sentimentos maravilhosos, né? Extirpando de nós esses sentimentos falsos como o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Então, vamos ler, né? Você veja só, você sendo sócio do Clube do Livro, com apenas R$30, todo mês você recebe um livro novo. É um estímulo, né, Alessandra? Para você ler, porque a leitura, né, edificante, gente, é a nossa porta de libertação. Nós não vamos nos libertar sem esse sacrifício de buscarmos, através do livro, né, o conhecimento que liberta. E por R$30, né, Alessandra, vem livros caríssimos, vem livro que vale R$60, R$80 por 30 e você recebe na sua casa. Então, gente, torne-se um sócio do Clube do Livro, tá certo? Você vai estar ajudando a instituição e você vai estar se ajudando a trabalhar a sua espiritualidade, a adquirir essas virtudes que nós estamos falando que é tão importantes para nós e que nós estamos adquirindo através do estudo diário. Eu estudo diariamente as obras espíritas, os livros, não vou dizer espírita, livros. Eu estou lendo um livro best-seller de um americano empresário interessante. Então, a gente tem que ler. O estudo liberta, ele é importante, né? Para a gente trabalhar essa ignorância, para a gente se conhecer, entendeu? Então, é isso. E se você gostaria de, por exemplo, ler um livro e não tem o dinheiro para entrar como sócio e ganhar um livro todo mês, lá nós temos, né, Alessandra, a nossa biblioteca, que você empresta de graça. É só chegar lá e pega o seu livro, leva, lê e traz de volta o livro. Então, nós temos uma biblioteca gratuita para as mãezinhas carentes do bairro, tá certo? Mas pode ser para qualquer um de nós que somos carentes. Não é porque nós não moramos num bairro carente que nós não somos carentes, né? Então, você pode ir lá e emprestar quantos livros você quiser, levar para casa, ler, voltar, né? Já aproveita e trabalha com a gente, né, Alessandra? Exato. Então, é muito bacana essa questão, tá certo? Então, gente, eu vou estar passando para a Alessandra fazer as considerações aí dela, né? Sobre o nosso tema ainda que a gente está desenvolvendo, que a gente quer trabalhar em nós esse tema. E aí, a gente, né, vem falando da questão desse orgulho, desse egoísmo e como que nós vamos mudar, né, essa vertente. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão da mudança. Porque muitas vezes é fácil a gente olhar e apontar o dedo para o outro. Vir falar, fulano é orgulhoso, ciclano é orgulhoso, né, é vaidoso.
será que nós fazemos reflexões sobre nós mesmos, se nós somos vaidosos, se nós somos orgulhosos? Então, eu assistindo uma palestra, a pessoa fala assim, faça uma reflexão e pense em 2 pessoas que você acha que é orgulhosa. E reflita qual é a ação que ela teve para você ter esse pensamento que ele é orgulhoso. E seguinte da reflexão, pense se você já replicou alguma ação que ela teve, que você diagnosticou ela como orgulhosa. Se a gente puxar na nossa tela mental isso, com certeza nós já tivemos momentos iguais do que a gente julga o outro de orgulhoso, de egoísta, de vaidoso. Então, essa reflexão que nós temos que fazer diariamente na nossa vida. Porque o olhar para o outro, o querer mudar o outro, é muito fácil e a gente quer a todo momento. Mas nos transformar, nos olhar, é mais difícil e é mais doído e a gente foge. São fugas que a gente está constantemente lutando contra nós mesmos. E enquanto nós não rompermos esse ciclo, nós não vamos nos transformar, nós não vamos evoluir. E a nossa missão aqui na Terra, nós estamos reencarnando para isso, para nos melhorar, para a nossa evolução. Então, eu preciso ter esse momento de reflexão diária. Então, lá no Vantuil, a gente, no nosso estudo, a gente pratica a agenda da reforma íntima, que eu acho fantástico, porque é uma sistematização dessa nossa reflexão. Porque nós vivemos um mundo de tanta correria, a gente acha tempo para tudo, mas para a gente refletir sobre as nossas atitudes, poucas vezes a gente faz. É verdade. E quando nós sistematizamos isso, acaba tornando automático. Então, tem a agenda diária dos dias e ali tem uma reflexão curta e daí faz perguntas para nós e aí a gente, antes de dormir, a gente pensa e ali vem trabalhando exatamente sobre as nossas virtudes e as nossas deficiências. Então, nos chama atenção e Santo Agostinho falava isso, que antes de dormir a gente devia passar em revista todos os nossos atos daquele dia. E se a gente pensasse em algo que a gente tivesse feito e que alguém tivesse nos prejudicado, que a gente deveria rever essa posição. Então, um momento oportuno da pandemia, onde nós estamos, temos que parar e refletir sobre os nossos atos, para a gente nos transformar, para a gente mudar. E a gente só vai mudar estudando, nos reformando e no trabalho. O trabalho é fundamental. Muito importante, Alessandra? O dia a dia, Alessandra lembra aí a questão da nossa reforma íntima em relação a esse sentimento que nós devemos lutar para que ele não cresça dentro do nosso campo mental, incorporando os ensinamentos do Cristo, incorporando essas lições, vivenciando. A Alessandra colocou uma palavra muito importante, dia a dia. Eu trabalho, Alessandra, hora a hora, entendeu? Até que ponto? Por exemplo, quando você vai andando na rua, um exemplo, e você vê uma pessoa, a primeira coisa é o julgamento. Se ela está com uma roupinha maltrapilha, se ela está barbuda, aí você já pensa mal. Ele deve ser um bandido, é um marginal. Ué, quem diz que... por que nós criamos essa maneira deturpada de olhar? Isso nós temos que trabalhar, porque aí é nosso orgulho já julgando as pessoas. Quem somos nós para julgar alguém, Alessandra? Ela falou uma coisa interessante, quando a gente vê uma atitude de alguém orgulhoso, a gente pensar se muitas vezes nós não repetimos isso no dia a dia. E na verdade, segundo André Luiz, nós só enxergamos no outro o que ainda existe em nós. É um reflexo, é um espelho. Então a gente às vezes não admite, mas tem pessoas que dizem assim, não sei se você já conversou com pessoas assim, odeio gente arrogante, porque ela é arrogante. Por isso que ela odeia gente arrogante, porque a arrogância está nela, entendeu? Eu odeio pessoas que me roubam, porque no fundo ela sabe que ela pode roubar. Olha que interessante. Aí ela não gosta, então ela quer combater de alguma maneira. Então tudo que você odeia no próximo é porque ainda existe em você. Olha, para mim admitir isso foi duro, hein? Porque eu achava um absurdo isso.
Mas depois que eu fui meditar, é que eu descobri, Alessandra. Por isso a prática da meditação, gente, diária é fundamental, né? Hoje, quando eu acordei, eu faço todos os dias meditação, eu fui meditar sobre orgulho e sobre humildade. Depois que eu meditei sobre o conteúdo todo, eu comecei a trazer para o campo pessoal. E eu percebi o quanto eu ainda sou arrogante, o quanto eu ainda sou prepotente e o quanto eu preciso melhorar nesse aspecto. Alessandra, se uma pessoa me xinga, me fala e tal, eu não tenho a postura e a humildade de ficar quieto. Eu sempre revido, entendeu? E essa postura de revidar é uma postura de agressividade. A postura correta é de calar, né? Porque, olha a frase, os sábios calam, os tolos falam. Então, nós temos que adquirir essa postura de calar. Mas não adianta calar e ficar remoendo por dentro, né? E você está se degradando. Você tem que aprender a serenar, a compreender que você nem vai se ofender. E você não se ofendendo, você não tem o que perdoar. Interessante isso, né? Então, temos que trabalhar essas questões. Então, Alessandra, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, né? Um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema. Olá, doutor Márcio, meu nome é Daniela e eu tenho uma pergunta. O isolamento trazido com o Covid tem nos proporcionado momentos de reflexão. Então eu questiono, o que a pandemia pode contribuir para podermos tirar uma lição com relação ao orgulho e à humildade? Olha, que pergunta maravilhosa, hein, Daniela? A sua pergunta foi excelente. Eu acho que esse Covid-19 é um convite para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e fazermos reflexões em torno de assuntos que relacionam a nossa espiritualidade, a verdadeira vida. Porque nós estávamos numa correria tão grande, sem tempo para nada. Corre, levanta cedo, leva a criança para a escola, volta da escola, pega, volta, vai para o trabalho, chega do trabalho, tem que ir para a faculdade, da faculdade. A gente não tinha tempo para nada, nem para olhar para dentro de nós, nem para parar, para pensar. Para pensar, o ser humano não está pensando. Cuidado, porque as redes sociais não deixam você pensar. É o tempo todo você conectado, tá certo? E aí você não para meditar, para refletir, para pensar em coisas que são essenciais, como o sentimento de orgulho e de vaidade, que muitas vezes nós somos acometidos por isso, sem perceber, por essa, eu diria, lepra, né? Que eu considero o orgulho e a arrogância uma verdadeira lepra, né? Que nós temos que extirpar da nossa alma, mais cedo ou mais tarde, porque não existe anjo arrogante, nem anjo orgulhoso. Tá certo? Nem prepotente. Então, temos que trabalhar essas virtudes. Sua pergunta é maravilhosa. Esse Covid-19 foi um convite para nós buscarmos a nossa espiritualidade, para nós mudarmos de atitude, sem sombra de dúvida, né? Vamos à próxima pergunta. Olá, doutor Márcio. Meu nome é Patrícia. Uma das razões que Jesus foi crucificado foi o orgulho. Gostaria de saber, se Jesus voltasse novamente por uma segunda vez, se vamos estar preparados para recebê-lo. A sua pergunta é maravilhosa, né, Patrícia? Sua fala é maravilhosa. Na verdade, não tem sentido de Jesus voltar à Terra, porque nós não estamos, vamos dizer assim, seguindo os seus ensinamentos. Ele vai vir aqui para quê? Falar tudo de novo? E o que você acha que vai acontecer com ele na atual conjuntura? Não vai ser crucificado, porque nós não temos mais o sistema de crucificação, mas vai para a cadeia, vai morfar numa cadeia dessas aí da vida. Por quê? Porque nós não aceitamos que as pessoas nos digam a verdade e nós não estamos preparados para essa verdade que liberta. A gente ainda quer viver de mentira. Então, a vinda de Jesus agora seria totalmente sem sentido, porque o evangelho dele está aí, não é? Você sabia que os Gedeões, num trabalho maravilhoso dos evangélicos, já distribuíram mais de 21 bilhões de evangelho na terra inteira? Pode observar, onde você chega tem o evangelho de Jesus. Você vai no hotel, tem, até no motel tem. Onde você vai tem um evangelinho ali colocado para você dar uma olhada. Ou seja, já distribuíram em todos os idiomas o evangelho de Jesus. Então, o que nós precisamos é estudá-lo, é aplicá-lo.
E Jesus vai voltar? Vai, quando a Terra for um mundo feliz. Quanto tempo que leva isso? Não sei. Né? Eu acredito que no mínimo alguns milhões de anos. Porque não tem sentido ele vir antes para fazer o quê? Para repetir tudo que ele disse? Não é? Então é sem sentido a vinda dele. Agora, ele nos deu o exemplo da verdadeira humildade, se deixando crucificar quando ele poderia nos matar com o seu olhar. Então Jesus realmente é o verdadeiro exemplo do que significa ser grande na verdade, né? E Jesus disse, aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Ou seja, adquire essa postura de humildade. É fundamental, né? Mas muito boa a sua pergunta, viu, Patrícia? Dr. Márcio, meu nome é Sônia, eu tenho uma dúvida. Por que sempre que nós trabalhamos com o nosso orgulho, a nossa humildade, as pessoas têm uma tendência a achar que nós temos que ser sempre boazinha, a querer aproveitar da gente? Qual a nossa postura sobre isso? Você falou uma coisa interessante, viu, Sônia? As pessoas, às vezes, elas confundem, né? Essa bondade característica de quem é humilde com ser bobo. Ser bom é diferente de ser bobo. Ninguém precisa ser bobó, como diz o cuiabano, né? É diferente, né? Então, as pessoas que querem aproveitar, entre aspas, dos humildes, na verdade, são pessoas que são pouco inteligentes. Porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é você ser bobo e conivente com erros e com equívocos. Não tem nada a ver também. É outra confusão que a gente faz. Ah, ele é humildezinho, é fácil de enganar ele. Não é assim, não é? É diferente. Esse sentimento não dá o direito de você humilhar e nem se aproveitar. Mas na Terra, normalmente é assim. Os orgulhosos, os arrogantes e os prepotentes, eles tentam aproveitar disso para, vamos dizer assim, explorar o simples. E aí o simples deve ter uma postura, o quê? De amor, de carinho e mostrar que não é bem assim. Que ser humilde não é ser conivente com erros, tá certo? E com mentiras principalmente. Então é diferente, nós precisamos ter essa postura e não confundir sentimentos, né? E essas situações que a vida nos impõe. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Vamos aos livros, né? Olha lá, nós temos o livro Há 2000 anos, que mostra maravilhosamente bem o exemplo de arrogância, de prepotência, de humildade, né? Então esse livro trabalha muito em nós esse sentimento. Vale a pena ler esse livro, tá, gente? Maravilhoso, de Emmanuel. Temos o livro Senzala, também outro livro muito interessante, né? Que fala muito sobre escravidão, sobre essa ligação entre o humilde e o arrogante, o prepotente, né? Uma encarnação você vem como escravo, na outra você vem como senhor de engenho, e mostrando que a vida, você alterna as posições. Hoje você nasce no Alphaville e amanhã nasce na Alfavela, e você vai alternando, e essa ideia de que você é melhor porque você está num lugar melhor é ilusória, porque a vida continua e cada hora você está estagiando numa situação, né? Se você tem orgulho e achar que você é melhor porque você é homem, você reencarna no sexo feminino. Aí quando você acha que você é a máxima e que você é melhor que os homens, reencarna no masculino. E assim você vai alternando até a gente mudar de ideia. Temos ali o Matuto, uma obra fantástica da Zíbia Gasparetto, né? É um romance lindo que vale a pena você ler esse romance. Para quem está começando a doutrina espírita, então, não tem nada igual. E ali, no Matuto, né, o próprio nome já diz, a gente vai ver que o indivíduo é simples, é do mato, mas não tem nada a ver em relação a essa questão de humildade. E nós vamos ver lá bem claro a distinção entre orgulho e humildade. Muito bem escolhidos os livros. Temos também o Livro dos Espíritos, que é fantástico, e ali fala tudo sobre esse assunto. Da onde que nasce esse sentimento, o que nós devemos fazer com eles e assim por diante. Vale a pena. Gente, nós estamos conectados em quase todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, no Face, é só você entrar, Associação Espírita Vantuíri Freitas, e você acha. Temos o culto do Evangelho todos os dias, exceto
terça e quarta, e no sábado que a gente tem aula no Vantuil, né? Então você pode estar conosco no culto do Evangelho no Lar, que é às 22 horas. Todos os dias nós estamos lá junto com vocês, tá certo? Horário de Mato Grosso, 22 horas, 23 horas, horário de Brasília. Também temos no YouTube, todos os nossos programas, Encontro com a Espiritualidade, estão lá arquivados no YouTube. Você pode entrar no YouTube, digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas e você já vai achar todos os nossos vídeos, temas interessantíssimos, programas que foram maravilhosos. Aliás, você vai encontrar lá vários programas. Ajude a gente a divulgar essas nossas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a essas informações, tá certo? Então, não esqueçam de nos buscar nas redes sociais. Em relação à atividade do Vantuil de Freitas, nós já estamos funcionando no horário normal. Graças a Deus, já estamos com todos os horários funcionando. Segunda, terça, quarta, aí vai aparecer para você os horários que nós temos na tela aí, que já estão funcionando, tá certo? O outro recado é que nós estamos em busca de patrocinador. Se você tem algum comércio, alguma empresa que é relacionada à espiritualidade, por que não aderirmos e nos auxiliar, né, patrocinando aí a nossa casa, o nosso programa, né? Em relação a final de ano, nós temos aí, né, o sorteio de um carro 0 km Onix, né, que vai ser sorteado. Por apenas R$20 você adquire o seu ingresso, né, e participa conosco. Além de ajudar a nossa instituição, você está correndo o risco de ganhar um carro 0 km, né, no final do ano, um Onix. E aí é ação entre amigos. É o 17º carro que nós estamos fazendo o sorteio entre amigos. A chance de ganhar é grande, então participe, ligue para o nosso telefone que aí vai estar na tela e adquira o seu cupom que você vai concorrer, já colaborando conosco, tá certo? Em relação a doações, aí tem o número do telefone, tá certo? Se você puder, você pode nos auxiliar com suas contribuições. Essa conta específica do Sicredi seriam contribuições dirigidas para as redes sociais, para o nosso trabalho de divulgação. E nós temos também a conta do Banco do Brasil, tá certo? Que vai aparecer aí do Banco do Brasil também, que seriam doações voltadas para o Vantuil, destinadas ao trabalho social que nós desenvolvemos. Então, a do Banco do Brasil seria exatamente para o Vantuil de um modo geral. Essa do Sicredi está relacionado com o trabalho de mídia, o trabalho de divulgação, tá certo? Então, essas são as doações. E agora, vamos ao recadinho do WhatsApp. Temos aí, gente, Maria Margarete aqui de Cuiabá, né? Agradecendo a gente pelo programa. Nós queremos agradecer você, Margarete, por estar participando conosco. Temos Isabel, né, de Alto Araguaia, olha que bacana. E a Isabel dizendo que não perde nenhum dos nossos programas e está sempre conectada conosco, né? O nosso muito obrigado, Isabel. Continue e divulgue para suas amigas, seus amigos, né, o horário do nosso programa aí em Alto Araguaia. Que bacana. Temos também Valdirene de Várzea Grande, né? Dizendo que não perde nenhum programa. Obrigado, Valdirene. Continua conosco, tá? Um abraço para você. Temos Dalvaci Júnior, né, que manda até uma foto para nós, né, parabenizando pelo lindo programa, dizendo que ele se emociona quando assiste e se emocionou muito, né, no depoimento do pai do Felipe, um grande exemplo, e participa e divulga o nosso programa. Obrigado, Dalvaci Júnior, né, é o Júnior, nosso amigo Júnior, que você continue conectado conosco, né, e nossos agradecimentos. Agradecemos, enfim, todas as pessoas que mandaram suas mensagens e que estão aí conosco, ok? Muito obrigado. Gente, nosso próximo programa, olha só, nós vamos estar falando sobre por que Deus permite que haja órfãos. Vamos falar sobre adoção de filhos, vamos falar sobre órfãos. Qual deve ser a nossa postura diante dessa questão? Adotamos ou não adotamos uma criança? Nós que não conseguimos ter o nosso filho legítimo, nosso filho carnal. Como fica essa questão, tá? Muito interessante, nós vamos falar sobre orfandade, é o nosso próximo tema. Muitas mães têm dúvidas sobre esse assunto, tá certo? Maternidade, paternidade, vamos estar falando. Não perca. Gente, agora vamos à nossa música, porque a música eleva, a música faz bem. Vamos ouvir essa música? Aos Pés do Monte.
sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber onde estou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde estou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gente, estamos chegando mais no final do nosso programa, onde nós queremos agradecer carinhosamente a audiência de todos vocês e convidá-los para fluidificarmos a nossa água. Vamos pedir a fluidificação de todas as nossas águas, da nossa aqui, da que vocês têm em casa, de todas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e na água de todos os lares a tua luz, o teu bálsamo, o medicamento, Senhor, para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes de verdade, simples de coração, como Jesus nos ensinou. Que a tua paz, Senhor, penetre os nossos corações, transformando essas águas em bênçãos para as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição.